Olá, tudo bem? Então, pessoinhas queridas, a gente fala um pouquinho agora do sistema reprodutor feminino, né? Justamente essa organização anatômica dele, que sendo ele fundamental, né, para a reprodução humana, para que consiga ocorrer a reprodução. Então ele cumpre esses papéis bem importantes, né, dentro da organização dos seres vivos, que ele acaba produzindo os gametas femininos, né, os óvulos, né, que geralmente são liberados um por mês durante boa parte da vida feminina, tá? Acaba fornecendo um lugar apropriado para a ocorrência da fecundação, né, que acaba emplacando esse local, que a fecundação geralmente ocorre nas trompas de Falópio, e permite a implantação do embrião lá no útero, né, para que o embrião consiga fazer a anidação, se fixar na parede uterina e se desenvolver até o final dos 9 meses, né, durante toda a gestação. Então acaba executando esses trabalhos bem importantes no desenvolvimento de um novo indivíduo e executa toda essa atividade motora que é necessária assim, para expelir o novo ser, o novo indivíduo, né, que tá crescendo, está se desenvolvendo ali. E quando ele completa a sua formação, acaba tendo toda aquela interação muscular, toda aquela mobilidade do útero para que se consiga expelir esse novo ser, né? Quando você tem os nascimentos por parto normal. Então, o sistema reprodutor feminino ele é formado pelos seguintes órgãos, né? Pelos ovários, aonde ocorre a produção dos óvulos e a maturação dos mesmos até eles serem largados nas tubas uterinas, né? Ou nas trompas de Falópio. O útero, que quando se inicia a menstruação, a todo mês ele começa uma produção de um endotélio para proteger o possível embrião que seja fecundado. E a vagina, tá? Então, os ovários, eles são dois órgãos, né? Um de cada lado, e eles têm mais ou menos a forma oval, medindo de 3 a 4 centímetros de comprimento. E eles que são responsáveis pela produção do hormônio sexual da mulher, né? A progesterona e o estrogênio, que é muito importante na maturação corporal, no preparo do corpo da mulher e nessa transição que ocorre da infância para a adolescência e a vida adulta, tá? Então, essas interações hormonais, elas são muito importantes para o corpo. E lá nos ovários também é armazenada as células sexuais femininas, né? Os óvulos. E quando ocorre essa fase fértil da mulher, aproximadamente uma vez por mês, um dos ovários, né? Dos ovários, né? Lança um óvulo na tuba uterina, no processo que é chamada de ovulação. Então, durante esse período, ocorre essa liberação desses óvulos, né? Justamente para permitir que ocorra a fecundação ou não, né? Então, ele tem essa função muito importante de crescimento e maturação e acaba sendo separado, né? O ovário ele é distinto em duas regiões, tá? Uma região que é chamada de córtex, que é onde estão os folículos ovarianos nas diferentes fases de desenvolvimento, tá? Ele não produz um por mês, ele produz muitos, só que é largado um por mês. Então, conforme a idade da mulher e a fase do ciclo, a gente encontra esses folículos ovarianos, né, o corpo lúteo e o corpo albicans, em diferentes fases de maturação. E a medula dos ovários, que é formada por um tecido conjuntivo frouxo e bem rico em vasos sanguíneos, porque todo esse processo vai precisar que ocorra essa maturação dos óvulos, né?
Então isso ocorre a cada mais ou menos 28 dias em média. Não se aplica necessariamente essa data em todas as situações, tá? Dentro desse meio. E dentro dessas caracterizações, e daí dentro desse meio de maturação, ele vai ter essas fases de crescimento do óvulo, né? Que são estimulados pelo hormônio folículo estimulante, o hormônio FSH, e pelo hormônio luteinizante, que é o LH, né? Que são produzidos pela hipófise. Então, os folículos ovarianos, eles são considerados essas unidades funcionais dos ovários e são formados pelos ovócitos, né? E rodeado por essas células foliculares. Então, o folículo contendo o óvulo, ele amadurece em cerca de 12 a 14 dias. Quando ele se rompe, ele libera, né? Isso caracteriza a ovulação. Então acontece próximo às franjas da tuba uterina. Toda a tuba uterina ela tem franjinhas, né? E cílios dentro dela para auxiliar essa movimentação do ovócito, e é nesse momento que é o período mais fértil do ciclo menstrual, tá? Que é quando a mulher tem uma probabilidade maior de engravidar nas relações sexuais sem utilização de métodos contraceptivos. O que restou daquele folículo é chamado de corpo lúteo, tá? Ou corpo amarelo, e vai ficar sendo responsável pela produção de progesterona após a ovulação. E isso vai acontecer ali mais ou menos durante 14 dias, né, antes da menstruação, porque aí é quando esse corpo lúteo começa a se degenerar, caso não tenha ocorrido a fecundação, tá? Em caso de ocorrência da fecundação, quando ocorre a fecundação, o corpo lúteo será fundamental para produzir hormônios que são responsáveis pela manutenção do endométrio do útero, tá? Que é onde vai ser propiciado aquele ambiente adequado para a gravidez. Então, você tem essas situações que são colocadas, né, dentro desse meio, e existem as problemáticas nos ovários, também existem os chamados ovários policísticos, né, que é uma condição hormonal assim até bem comum nas mulheres em idade reprodutiva, quando você tem um aumento no tamanho dos ovários devido a essa formação de cistos ovarianos, tá? Então ainda não é bem esclarecido essa condição desse aparecimento dos ovários policísticos. Em geral, eles surgem em mulheres com histórico familiar de doença, né? Obesidade e resistência à insulina. E os principais sintomas desses ovários policísticos são uma menstruação irregular, né? Que não tem uma regulação mensal, uma alta produção de testosterona, obesidade e muita acne, tá? A famosa espinha. Tá? E dentro disso ainda a gente tem o que é ocasionado como dor nos ovários. Tá? Muitas mulheres se queixam de dor nos ovários ou na região pélvica, né? E essas principais causas para esse tipo de dor acabam incluindo uma ovulação dolorosa, que é comum ocorrer essa dor na região dos ovários durante a liberação de um óvulo não fecundado, né, quando se inicia o período fértil. Então, geralmente é uma dor sentida como uma fisgada aguda na região do ovário, que gera esse mal-estar por até 24 horas. A dor menstrual, né, que ocorre devido às contrações que ocorrem no músculo do útero, causando um desconforto. Então, todo o útero lá, ele tem aquela produção do endométrio dentro, né? E se não ocorreu a fecundação, ele vai ter que ter a liberação daquela parede do endométrio, para que quando se inicie novamente esse ciclo fértil, ocorra a produção de uma nova parede de endométrio, então uma parede nova, saudável e bem irrigada. Então você tem essas contrações de todo o músculo em torno do útero para fazer essa parede do endométrio soltar e ser expelida, tá? Isso que ocasiona a dor menstrual, né? As cólicas que geram esse desconforto.
as menstruações irregulares, né, que também costumam apresentar dor nos ovários, com uma dor mais forte e intensa, que por vezes as adolescentes e as mulheres menstruam mais de uma vez no mês e acabam sendo regulados facilmente com anticoncepcionais, né? Com a pílula, e que acabam regulando o ciclo menstrual. Tá? A doença inflamatória pélvica, que ocorre quando existe inflamação crônica dos ovários, da trompa e do útero, e ela se inicia geralmente com uma infecção, tá? Que ocorreu devido a uma doença sexual transmissível, que depois de um tratamento ela pode deixar sequelas, como sequelas a inflamação crônica que ocorre nesses órgãos, né? E aí a gente tem a endometriose, que é a dor que ocorre devido a esse processo inflamatório crônico que é ocasionado pela formação dos cistos, né? Que produz um conteúdo sanguinolento, né? Muito cheio de sangue dentro dos ovários. Então acaba ocorrendo dessa forma. No momento da primeira menstruação, quando a menina, a adolescente vai ter a primeira menstruação, existe cerca de 400 mil folículos nos ovários, tá? Esses folículos são formados durante a fase embrionária após o nascimento, tá? E não é possível após isso não é possível a produção de novos folículos. Ela vai maturar esses folículos durante boa parte da vida dela, sendo que normalmente um por mês, né? Justamente para que ocorra essa liberação de um óvulo todo mês, tá? Então aí logo a gente tem as tubas uterinas, né? Que fazem parte dessa anatomia do sistema genital feminino. E são dois tubos de aproximadamente 10 centímetros de comprimento, né, que se unem aos ovários e ao útero. Tá? A partir disso, o óvulo amadurecido vai sair do ovário, vai penetrar na tuba e vai fazer aquele caminho até o útero. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide, se forma a célula ovo ou zigoto, né, que é encaminhado para o útero, onde ele vai se desenvolver, né, vai se fixar, a chamada nidação, até amadurecer e formar um novo ser, certo? E aí logo abaixo a gente tem o útero, né, que é esse órgão muscular oco com grande elasticidade no seu tamanho, né, ele consegue aumentar muito de tamanho e tem uma forma semelhante a uma pera. E a função principal dele é acomodar o feto até o nascimento do bebê. Então, quando ocorre a gravidez, ele se expande, né? Toda aquela parte ele acaba expandindo para que acomode o embrião e proteja ele, né, até o nascimento. Então a mucosa uterina, que é chamada de endométrio, que passa por esse processo de descamação durante o período da menstruação, que gera a maioria das cólicas, né? E a gente tem a vagina, que é o órgão sexual masculino, né, que atua como um canal de comunicação do útero com o meio excretor, né, com o meio externo. Então ele possui aproximadamente 8 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro, e as suas paredes são franjadas, tá, e com glândulas secretoras de muco. E essa função aí, ela está relacionada à passagem do sangue durante a menstruação, a penetração do pênis durante a relação sexual, né, visando a fecundação, e é o principal canal por onde sai o bebê, né? Então acaba ocorrendo essa organização básica desse sistema, do sistema reprodutor feminino, tá? E ainda a gente tem fora o que é chamado de monte pubiano, né? Que é uma massa de tecido subcutâneo adiposo que é localizado anteriormente ao pubis, né? Então a pele sobre o monte pubiano é coberta de uma camada triangular de pelos pubianos, né? E
Junto a eles, assim, a gente tem os grandes lábios, né? Que são duas dobras cutâneas, né? Longitudinais, cobertas por esses pelos pubianos também, e eles são parte da lateral da vulva, né? Entende-se o monte que se estende até do monte pubiano até o períneo. E a fenda entre os grandes lábios é chamada de fenda da vulva ou rima do pudendo, tá? E contém ali os lábios pequenos e o vestíbulo, né? Que os dois lábios se fundem anteriormente e esses dois lábios são homólogos, né, ao escroto do sexo masculino, dos pequenos lábios, tá? Junto com os pequenos lábios, certo? Acho que era isso, pessoal. Qualquer coisa vocês anotem. A gente tira as dúvidas na aula ao vivo, tá ok? Então fiquem bem, se cuidem, pessoal. Um beijo e até a próxima aula.